Leitura do livro de Josué, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Josué capítulo 9. E sucedeu que, quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, defronte do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e garrafas de vinho velhas, rotas e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós? E de onde vindes vós? E eles lhe disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama e de tudo que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Asterote. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes da vossa nação nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão, nós o tomamos ainda quente das nossas casas para a provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora vede, ele está seco e está mofado. E as garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotas, e estas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-los viver, e os príncipes da congregação lhe juraram. E sucedeu que ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso agora não podemos lhes tocar. Isto lhes faremos: nós deixá-lo-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: Que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam prometido. E Josué os convocou, e ele lhes falou, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso, vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo, e cortador de madeira, e tirador de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: Porque com certeza foi dito aos teus servos como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas por causa de vós, que fizemos isto. E agora vede, estamos na tua mão.
Como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia, Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até este dia, no lugar que ele escolhesse. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Josué capítulo 10. Ora, sucedeu que quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei, e que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu tão grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou Orão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laques, e Adebir, rei de Eglon, dizendo: Subi até mim e ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão, e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a sua mão diante dos teus servos. Sobe a nós depressa e nos salva e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho que sobe de Bet-Horon e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu que quando eles fugiram de diante de Israel e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. E isto não está escrito no livro de Jazer? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele antes ou depois em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Só que estes 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: Rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhas, mas persegue os vossos inimigos e fere os que estiverem mais atrás. Não toleres que eles entrem nas tuas cidades, pois o Senhor, vosso Deus, entregou-os na vossa mão. E sucedeu que quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento em Maquedá.
Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: Abre a boca da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: Aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: Não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede fortes e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais lutardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que, na hora do pôr do sol, Josué ordenou, e eles os desceram das árvores e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até este dia. E naquele dia, Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, e destruiu seu rei por completo, eles e todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué, e com ele todo Israel, passou de Maquedá até Libna e lutou contra Libna. E o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei, e ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Libna e com ele todo Israel para Laques, e acampou contra ela, e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laques na mão de Israel, o qual a tomou no 2º dia, e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo que havia feito a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques. E Josué feriu ele ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. E de Laques, Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel. E eles acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles a tomaram naquele dia e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo o que havia feito a Laques. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo Israel até Hebrom, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma conforme tudo o que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo Israel para Debir, e lutou contra ela. E ele a tomou junto com o seu rei, e a todas as suas cidades, e eles as feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebrom. Assim também fez a Debir, e ao seu rei, como havia feito a Libna, e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades-Barneia até Gaza, e a toda a região de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Você já se inscreveu no canal? Josué capítulo 11.
E sucedeu que quando Jabe, rei de Azor, ouviu estas coisas, ele enviou Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinron, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte dos montes e das planícies do sul de Quinerete, e no vale, e nos termos de Dor, ao oeste, e ao Cananeu, a leste, e a oeste, e ao Amorreu, e ao Eteu, e ao Ferezeu, e ao Jebuseu nos montes, e ao Eveu debaixo de Hermon, na terra de Mispá. E eles saíram, e todos os seus exércitos com eles, muitas pessoas, como a areia que há na beira do mar em multidão, com muitíssimos cavalos e carruagens. E quando todos estes reis se reuniram, eles vieram e acamparam reunidos junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não temas por causa deles, porque amanhã, por volta desta hora, eu entregarei e matarei a todos diante de Israel. Tu jarretarás os seus cavalos e queimarás as suas carruagens no fogo. Assim Josué e com ele todo o povo de guerra veio subitamente contra eles pelas águas de Merom e caíram sobre eles. E o Senhor os entregou na mão de Israel, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, na direção oeste. E eles os feriram e não deixaram restar ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe ordenou. Ele jarretou os seus cavalos e queimou as suas carruagens com fogo. E naquele momento voltou Josué e tomou Azor, e feriu o seu rei com a espada, pois Azor anteriormente era a cabeça de todos aqueles reinos. E eles feriram todas as almas que ali estavam com o fio da espada, destruindo-as por completo. Nada que respirasse foi deixado, e ele queimou Azor com fogo. E tomou Josué todas as cidades daqueles reis, e todos os seus reis, e os feriu com o fio da espada, e os destruiu por completo, tal como Moisés, o servo do Senhor, ordenara. Mas quanto às cidades que permaneceram firmes na sua força, Israel não incendiou nenhuma delas, salvo Azor, que Josué queimou. E todo o despojo daquelas cidades, e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si. Porém, feriram todo o homem com o fio da espada, até que eles os houvessem destruídos, não deixaram nada que respirasse. Como o Senhor ordenou a Moisés, o seu servo, assim também ordenou a Josué, e assim fez Josué. Ele não deixou nada por fazer daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, os montes e a toda a região meridional, e a toda a terra de Gósen, e o vale, e a planície, e o monte de Israel e o seu vale. Até o monte Alaque, que sobe até Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, debaixo do monte Hermon. E tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Josué guerreou por um longo tempo com todos aqueles reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, os habitantes de Gibeão. Todos os outros eles tomaram em batalha. Pois foi o Senhor a endurecer os seus corações para que eles viessem contra Israel em batalha, para que pudessem destruí-los totalmente e que não pudessem ter qualquer favor, mas que ele pudesse destruí-los como ordenou o Senhor a Moisés. E naqueles dias veio Josué e extirpou os anaquins dos montes de Hebrom, de Debe, de Anabe e de todos os montes de Judá e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Só restaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou a terra toda, segundo tudo que o Senhor disse a Moisés, e Josué a deu por herança para Israel, conforme as suas divisões pelas suas tribos. E a terra repousou da guerra. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Josué capítulo 12. Ora,
Estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom, e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade, até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon, e desde a planície para o mar de Quinerete a leste, e até o mar da planície, e até o mar salgado no leste, o caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga. E o termo de Og, rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes, que habitaram em Astote e em Edrei. E reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Esbom. A eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, nos montes e nos vales, e nas planícies, e nas fontes, e no deserto, e na região meridional, os heteus, os amorreus, e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, 1. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebron, 1. O rei de Jarmute, 1. O rei de Lax, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Gezer, 1. O rei de Deb, 1. O rei de Geder, 1. O rei de Orma, 1. O rei de Arade, 1. O rei de Libna, 1. O rei de Adulão, 1. O rei de Maquedá, 1. O rei de Betel, 1. O rei de Tapua, 1. O rei de Éfer, 1. O rei de Afeque, 1. O rei de Lazarom, 1. O rei de Madom, 1. O rei de Azor, 1. O rei de Sinon Meron, 1. O rei de Axaf, 1. O rei de Taanaque, 1. O rei de Megido, 1. O rei de Quedes, 1. O rei de Joqueneão do Carmelo, 1. O rei de Dor, no termo de Dor, 1. O rei das nações de Gilgal, 1. O rei de Tirza, 1. 31 reis ao todo. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos firmes rumo à leitura da Bíblia em um ano. A você que tem feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E quem chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco e completar a leitura da Bíblia em um ano, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e para sempre.